Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. E vamos ao destaque do dia: nova carteira de identidade. Brasileiros vão ter acesso a documento com um único número de RG para todo o país. Gabriela Noronha. A carteira de identidade nacional vai usar o número do CPF e estará disponível em duas versões, física e digital, e de forma gratuita. E você também vai ouvir na Voz do Brasil: fortalecer ações de saúde de mulheres e crianças. Ampliada rede de atenção materna e infantil. O investimento vai chegar a 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano. Anvisa aprova segundo autoteste para detecção da Covid-19 no Brasil. Ser o dono da terra. E com ela poder plantar, produzir, criar animais e garantir o sustento da família. Vamos falar as ações do governo para titulação e regularização fundiária em uma entrevista ao vivo com o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho. Hoje aqui na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Num país de dimensões continentais, ordenar as ocupações de terras é essencial para o desenvolvimento. E essa tarefa cabe ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Para conhecer mais sobre esse trabalho, nós vamos conversar ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com o presidente do Instituto, Geraldo Melo Filho. Boa noite, presidente. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre a nossa autarquia, sobre as suas ações em campo no Brasil inteiro. O INCRA tem um papel central, que é fazer a gestão fundiária no país. Como funciona isso, presidente, num país tão grande? Pois é, esse é um desafio enorme, é um desafio. O INCRA tem 50 anos, mais de 50 anos de história, e essa gestão fundiária, ela tem etapas distintas, né? No início era a questão da colonização, da ocupação dos espaços de território, isso nos anos 60, 70, 80, depois vem mais a priorização em cima dos assentamentos de reforma agrária. E o resultado disso tudo é que hoje a autarquia administra uma área somente em assentamentos de reforma agrária de cerca de 87 milhões de hectares. Para quem não tem muita noção do que representa isso, 87 milhões de hectares, dentro dessa área caberia toda a Alemanha e toda a Espanha juntas, sendo que é dividido em todo o território nacional. São quase 1 milhão de famílias assentadas que ocupam esses espaços e que precisam ser atendidas dentro dessa política pública. Então, assim, o governo tem que administrar essas áreas e, ao mesmo tempo, administrar a aplicação das políticas para essas famílias, ou seja, continuar fazendo seleção de famílias, que é um processo que estava parado há alguns anos e que voltou a ser feito agora em 2020 por esse governo, o reassentamento dessas famílias na terra, a aplicação das políticas, e só que a política como um todo, até o final desse ciclo, que inclui até a etapa da titulação. Pois é, presidente, é isso que eu queria perguntar. Como é que está agora essa missão de fazer essa regularização fundiária e a titulação? E qual a importância dessa questão em todo o processo? Bom, a regularização fundiária, ela primeiro é preciso que se diga que é um direito. Isso é algo previsto em lei, existem legislações que determinam que o Estado brasileiro deve fazer isso, tanto para as famílias assentadas quanto para as famílias que têm posses em glebas públicas federais. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é que nós temos, na prática, famílias que estão ocupando esses espaços, Brasil afora, há 30, 40, 50 anos e que nunca tiveram reconhecido esse direito. Essa semana eu estava assinando alguns títulos e assinei um título de uma senhora de 99 anos de idade e que estava esperando, acho que já tinha perdido a esperança de receber, e isso está fazendo. Isso é a garantia para essas famílias de que esse direito será reconhecido, que um bem de família passa a ser real, factível para os seus herdeiros, e mais do que isso, essas famílias passam a poder acessar todo um conjunto novo de políticas voltadas à produção. Presidente, quais foram os principais desafios enfrentados para avançar na execução das políticas do INCRA? Veja, a gente conseguiu em 2021, né? O 2021 foi o ano em que
a nossa autarquia conseguiu o maior resultado em emissão de títulos da história. Nós tivemos 139 mil documentos emitidos somente em 2021. E no acumulado dos 3 anos de governo, nós fechamos o ano passado com mais de 280 mil documentos e já passamos os 300 mil documentos agora em fevereiro. Então, assim, já é uma emissão recorde. Qual é a grande dificuldade que você tem, fora o fato de estar espalhado numa área desse tamanho? O INCRA, só repetindo aqui um pouco de uma informação, o INCRA, se fosse um estado, se todas as áreas administradas pelo INCRA formassem um estado da Federação Brasileira, nós teríamos o 4º maior estado do Brasil. Se a população do INCRA toda, em áreas do INCRA, estivesse junta, nós estaríamos falando de uma população acima de 5 milhões de habitantes morando em áreas que estão sob o domínio do INCRA. Então é muito difícil administrar isso pelas dificuldades e pelas distâncias envolvidas. Então acho que o grande desafio aqui é envolver a tecnologia para que a gente consiga acessar e fazer com que as pessoas acessem mais facilmente essa política, assim como a busca de parcerias com estados e municípios, e aí vem tanto a questão da modernização tecnológica que foi aplicada no Instituto fortemente, são quase 300% de aumento de investimento feito em tecnologia, mas também o programa Titula Brasil, em que a gente buscou prefeituras e estados como parceiros nesse processo de titulação, colocando um ponto de atendimento lá na ponta para essas famílias. Certo. E o programa Titula Brasil, ele facilita todo esse processo, presidente? Mais modernidade? Como é que funciona na prática? O Titula Brasil, a gente já tem mais de 600 prefeituras habilitadas a trabalhar conosco e na prática a gente capacita os profissionais dessas prefeituras, possibilita que esses profissionais façam um primeiro atendimento, façam uma primeira instrução dos processos e das demandas na ponta, e na prática implica em que a gente ganhou pontos de atendimento, que essas famílias não precisam mais se deslocar para a sede do INCRA, para as capitais. Quando você pensa na situação da Amazônia, são grandes distâncias, e essas famílias conseguem pontos de atendimento. Então nós capacitamos as equipes, abrimos acesso aos sistemas todos e permitimos que os estados e os municípios se tornem parceiros do INCRA nesse processo de regularização dessas famílias. Presidente, na plataforma do Instituto, é possível fazer consultas, resolver várias questões ali pela internet? Sim. Como um primeiro resultado desse projeto de investimento em tecnologia, nós lançamos no final do ano passado a plataforma de governança territorial. E aqui vem um reforço que eu queria fazer, um convite a todos os usuários, as pessoas que têm necessidade de acesso aos serviços do INCRA, que acessem a plataforma. A plataforma é intuitiva, pgt.incra.gov.br, e lá qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer um requerimento de uma solicitação de um título, solicitação de um serviço, acompanhar os seus processos junto ao INCRA de forma fácil, ou seja, tudo está concentrado em uma mesma área, e esse é um grande avanço que a gente tem feito, o que possibilita que a gente esteja obtendo números que são recordes em termos de emissão de documentos. Presidente, com a titulação, o dono da terra passaria a ter uma série de direitos, né? O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, na verdade você tem, além do que eu estava falando da questão do direito hereditário, ou seja, o reconhecimento daquele documento, ou seja, a família passa a ter uma escritura de domínio definitivo daquele lote, daquela área, e esse bem de família passa a ser, por exemplo, utilizado para dar garantia em financiamentos bancários, em operações de crédito, e garantem a essa família, na verdade, a cidadania. Além de ser uma obrigação legal, é uma maneira do Estado de estar próximo dessas pessoas, garantindo o que é de direito. Coisa que não vinha sendo feito, porque no conjunto da reforma agrária, quando a gente fala de reforma agrária, muita gente durante muito tempo falava apenas sobre desapropriar e assentar. E esquecia que você tem que depois dar todas as condições de produção para quem você colocou lá. Aplicar crédito por infraestrutura e, por fim, reconhecer esse direito, e o reconhecimento final desse direito se dá na prática com a emissão do título e a garantia de que aquela propriedade é daquela família e daquela pessoa. Tem outras formas disso acontecer aí, desse apoio, produção, assistência? Sim, o INCRA tem buscado inúmeras parcerias, sempre focado na qualificação dessas pessoas para que elas possam, de fato, quando as pessoas buscam um programa de reforma agrária, elas buscam, na verdade, não apenas
para morar no campo. Essas pessoas precisam ter condição de produzir e de viver bem a partir da sua produção. Então, o Estado brasileiro ele precisa trabalhar no sentido de auxiliar essas famílias para que essas famílias tenham assistência técnica e condição, saibam como produzir. Nós estamos fazendo parceria, por exemplo, com o BNDES e desenvolvendo programas em conjunto com eles para que a gente leve para essas famílias conhecimento e condição de colocar os seus produtos no mercado e viver efetivamente da terra. Presidente, os beneficiários da reforma agrária, eles têm à disposição aí recursos por meio do crédito instalação. Que recursos são esses e como é que eles podem ter acesso? São algumas linhas de crédito que são disponibilizadas dentro do crédito instalação, desde quando você entra, você recebe o crédito instalação em si, que é uma linha de crédito para que auxilie a pessoa a se instalar naquele local. Depois vem fomento mulher, apoio produção, apoio de semiárido, são várias linhas diferentes. E desde o final de 2019, já agora no governo, nós reimplantamos o crédito habitação. Então, a gente financia para essas famílias a construção da casa dentro dos lotes de assentamento. A meta iniciaram 10 mil moradias, mas nós já vamos com 12.500 unidades em construção em todo o Brasil. Presidente, podemos falar de prioridades do INCRA para esse ano? Prioridades para o INCRA para esse ano é tentar novamente bater recordes. Se o ano passado foram próximo de 140 mil documentos, esse ano a meta é chegar a 170 mil. A meta é quebrar esse recorde, seguir num processo de modernização, ou seja, ampliar a utilização da plataforma de governança territorial e fazer com que essas pessoas efetivamente consigam acessar essas políticas como um todo. Muito bem, nós conversamos com o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho. Presidente, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Os brasileiros vão ter um novo modelo de carteira de identidade.